Fala galera, Thiago aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar de uma forma simples o que significa o valuation, o que é um valuation e quais são os métodos que nós utilizamos aqui no mercado financeiro para avaliar as empresas, as companhias. Então fiquem comigo porque eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples possível para você entender de uma vez por todas essa palavra valuation que você deve ter ouvido falar por aí no Brasil. Solta a vinheta, tchau! Pessoal, valuation, ao pé da letra traduzindo para o português, se chama avaliação, tá? Mas essa é uma palavra muito utilizada aqui no mercado financeiro quando a gente está avaliando uma empresa, fazendo valuation dessa empresa. O que é o valuation propriamente dito? Uma avaliação, mas você está avaliando o quê? Você está avaliando quanto essa empresa vale, quanto ela custa, ou quanto uma empresa, uma ação de uma empresa vale, tá? É basicamente isso. Nós, aqui no mercado financeiro, você sabe que eu trabalho no banco de investimento, eu trabalho com compra e venda de empresas, compra e venda de ativos. Então nós precisamos saber quanto custa um ativo, quanto custa uma empresa, para poder auxiliar os nossos clientes a vender o negócio deles num preço justo. Se eu estou auxiliando um comprador, um cliente a comprar um negócio, eu também preciso entender, avaliar quanto vale o negócio que ele vai comprar. Então é basicamente isso que é um valuation. E quais são as formas de valuation? Como é que você faz um valuation? Existem várias formas, mas eu vou explicar para vocês aqui as 3 principais formas, que essa é uma pergunta de entrevista para vocês que querem entrar no banco de investimento, no mercado financeiro especificamente, e você tem que saber explicar o que é um valuation e quais são as principais formas de valuation. E o método que eu vou explicar para vocês agora é um método que vocês não vão encontrar em livro nenhum, vocês não vão achar pela internet. Isso daqui tudo eu criei da minha cabeça de ter lido muitos livros, ter recrutado e passado por mais de 100 entrevistas para entrar no mercado financeiro aqui nos Estados Unidos, em Nova York. E hoje eu ajudo os analistas associados da minha turma, ensinando eles várias dessas coisas mais técnicas. Então pense o seguinte comigo, pense numa linha do tempo, trote. Então pensa comigo, pense numa linha do tempo, onde aqui é o passado, aqui é o presente e aqui é o futuro. 3 pontos na linha do tempo. Quando você pensa no passado, existe um tipo de valuation para isso. E na minha cabeça vem os precedent transactions, que significa transações passadas. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Aqui no mercado dos Estados Unidos, Nova York, ou nos Estados Unidos em geral, quando você vai comprar uma casa, um apartamento, os agentes de real estate, que são os agentes imobiliários, eles olham as transações que aconteceram no passado de compra e venda de apartamento. Apartamentos similares ao que o Thiago quer comprar hoje, apartamentos de 2 ou 3 quartos, tem que ter X banheiros, área útil, garagem. Então tem todas as qualificações do apartamento que você quer comprar hoje. O teu agente ou você vai olhar transações passadas de compra e venda de apartamentos similares para saber quanto que foi vendido ou comprado esses imóveis similares no passado. Precedent Transactions é um método de valuation. É basicamente olhar para o passado e ver quanto compradores e vendedores pagaram por ativos, pagaram por certas empresas. Então a gente consegue estimar quanto que vale a empresa hoje que eu estou olhando que é similar, baseado em transações passadas. Qual que é o problema disso? O histórico, o passado muda. O passado, às vezes, uma empresa comprou ou vendeu a outra, mas ela estava dentro de uma recessão ou estava no mercado de boom, um mercado crescente. Então, as transações passadas tem que tomar muito cuidado para entender a análise econômica e macroeconômica de quando aquela transação aconteceu. Você tem que tomar bastante cuidado para ter certeza que você esteja olhando para transações que são relevantes, que fazem parte de uma geografia que você está olhando, que faz parte de uma indústria que você está olhando e que as empresas são similares. Então não adianta nada eu aqui em Nova York estou olhando para comprar um apartamento em Nova York hoje e começo a olhar transações passadas lá da Flórida de Orlando. Não faz sentido. Ou eu começo a olhar transações passadas lá da Europa. Não faz sentido. Os preços de lá não condizem com os preços daqui. Mesma coisa da Flórida. Também não faz sentido eu olhar transações de compra e venda lá de 10, 15 anos para trás, porque era uma outra fase econômica, os preços eram diferentes. Então quando você olha em transações passadas, você precisa tentar muito em olhar coisas mais recentes, que o ciclo econômico faz sentido e companhias similares, indústrias similares àquilo que você está buscando analisar atualmente. Então anota aí, esse é o primeiro valuation method, precedent transactions. Você sai do passado
e você vem para o presente. No presente, eu costumo falar que existem os Public Comparables, ou os comps, ou comparables, que são as comparações entre as companhias públicas atualmente do presente. Basicamente aqui, o que eu vou fazer, eu vou procurar companhias públicas, né? O que são companhias públicas que tradam, que têm o seu estoque, as suas ações disponíveis nas bolsas de valores para serem compradas e vendidas. Essa é uma companhia public company. Você pega companhias públicas similares àquela companhia que você está tentando avaliar, similares em que sentido, Thiago? Mesma indústria, setor, tamanho da empresa, crescimento da empresa, margens e métricas operacionais similares. E você seleciona essas companhias e você olha quanto elas estão valendo hoje, né? Quanto que elas estão tradando na bolsa, qual é o preço das ações dessas empresas e quais são os múltiplos dessas empresas. Nesses múltiplos eu vou entrar mais para frente, explicar para vocês o que são os múltiplos. Mas basicamente esse é o segundo método para você analisar, fazer um valuation de uma empresa, é olhar uma empresa pública e quanto ela está tradando hoje, quanto é o valor dela, qual é o valuation dela hoje. Um exemplo, eu tenho um iPhone novo, 14 Pro, eu quero comprar um iPhone novo. Como eu vou descobrir o preço desse iPhone? Eu posso olhar no passado e ver quanto as pessoas pagaram ou venderam por iPhones similares. iPhones 14, se eu quiser comprar um iPhone usado. Se eu quiser comprar um iPhone novo hoje, eu vou ter que entrar no site da internet, da Apple, e ver quanto custa no site da Apple, ou quanto custa no site da Best Buy. Esse seria o Public Comparable, né? As comparações presentes, vendo em diferentes sites, diferentes fornecedores, quanto é o preço que eles estão oferecendo. Isso seria uma analogia ao Public Comparable, olhando as companhias públicas que têm ações na bolsa. E o terceiro método é chamado de DCF, Discounted Cash Flows, né, que são fluxo de caixas futuros descontados a valor presente. Então pensa comigo, eu falei que esse aqui é o método futuro. Então por que eu chamo de método futuro? Porque aqui você vai precisar fazer estimativas da empresa que você está olhando e estimar essa empresa, quanto ela vai crescer para o futuro, quais são as margens operacionais dessa empresa e quanto essa empresa vai gerar de fluxo de caixa ano após ano. Você vai pegar todos esses fluxos de caixa para o futuro em perpetuidade e vai descontar, você tem uma taxa de desconto para você trazer todos esses valores para o valor presente. Então é uma fórmula bem básica de finanças, que é basicamente o valor presente disso tudo. O método em si, ele é bem complexo, porque você precisa estimar todos esses assumptions, né? Esses assumptions são as estimativas da empresa. Então você precisa conhecer a empresa, você precisa conhecer a indústria, você precisa conhecer as margens e as métricas operacionais dessa indústria, dessa empresa, para você estimar tudo isso. E o custo e a taxa de desconto, né, chamado de custo de capital, você também precisa estimar e calcular isso, tá bom? Uma outra conta mais chatinha. E aí você vai ter o valor presente. Então, o DCF é um método que a gente chama de método intrínseco, que você descobre o valor de fato da empresa, né, muito preciso, só que por causa dessa precisão, a acuracidade não é tão boa, porque ela depende muito do teu assumption para você fazer esse modelo financeiro. E esse valor, hoje, é quanto vale a sua empresa. Esses três são os principais métodos de valuation. Você pode estar falando, Thiago, mas e o leverage buyout, um LBO, mais um fluxo de caixa descontado dos dividendos? Tem outras séries de formas de valuation de empresa, mas esses são os três principais métodos, tá bom? Os outros métodos, uma pessoa pode afirmar que um LBO de fato não é uma forma de valuation, mas ele está tentando forçar um valor, e os outros métodos são variações de um DCF, de um fluxo de caixa descontado. Basicamente são esses três métodos. E esses três métodos são os métodos que nós, banqueiros, né, daqui de Wall Street, utilizamos sempre para analisar quanto vale uma empresa. Então nós estamos sempre olhando quanto foi que uma empresa pagou na outra no passado, quanto estão tradando, qual o valor das empresas atualmente e quanto é o valor presente nos meus fluxos de caixa descontados quando eu faço um DCF, quando eu projeto essa empresa para o futuro. Basicamente aí você tem três valores e o que um banqueiro faz, né? Não existe um valor exato. Nós estamos tentando descobrir o range de valores dessa empresa. E geralmente, né, nós temos um range meio tight, né, bem apertado. Então a gente não quer ter um valor de, uma empresa pode valer de 5 milhões a 200 milhões. Não, você quer encontrar um range que seja apertado. Essa empresa vai valer de 18 milhões até 25 milhões. Algo mais justo, mas esse valor, esse range, você vai descobrir ele olhando esses três métodos de valuation. Um caso específico para vocês entenderem como nós utilizamos isso, e eu estou trabalhando atualmente com um empresário aqui dos Estados Unidos, ele já tem seus 75 anos, e ele é dono de uma cadeia de varejo e tem várias lojas pelos Estados Unidos. E ele já é um multimilionário
e ele não tem familiares que vão tomar conta do negócio dele. E ele contratou o nosso banco e falou: Thiago, eu quero saber quanto vale o meu negócio porque eu quero vender ele. Não tenho mais ninguém e eu quero vender o meu negócio. Então o Thiago vai chegar no negócio do Joãozinho e vai entender todo o negócio do Joãozinho, toda a operação do João. E eu vou olhar transações passadas, quanto foi que compradores e vendedores venderam e compraram os mesmos ativos similares a esse ativo que eu estou analisando hoje, e vou entender quanto foi os múltiplos, quanto foram os valores pagos. E eu vou olhar hoje no mercado quanto empresas públicas estão sendo avaliadas, empresas similares, e eu vou projetar a empresa do Joãozinho para o futuro e ver quanto que ela vai gerar de fluxo de caixa e descontar esses valores para o valor presente. Eu vou chegar para o João e falar: João, a tua empresa, com base nesses 3 métodos e mais um monte de outras coisas, vai ser avaliada aproximadamente entre X e Y milhões de dólares. E com isso, nós vamos seguir, eu vou fazer o advisor para o meu cliente para a gente vender a empresa dele. Então eu vou criar materiais de marketing, que a gente chama, nós chamamos de marketing materials, que é basicamente materiais para explicar a empresa do João, o que ela faz, explicar todo o racional da empresa, todo o modelo de negócio, todo o modelo financeiro para atrair potenciais compradores. Então esse é um exemplo real e é uma forma de como nós utilizamos os métodos de valuation para avaliar uma empresa. Pessoal, tentei de uma forma muito simples explicar essa palavra valuation, que você já deve ter ouvido por aí. Ela aplica tanto para empresas quanto para o valor da ação, valor dos múltiplos de uma ação de uma empresa, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui se você quer exemplos específicos, se você quer que eu aprofunde em exemplos no Excel, posso fazer também, tá bom? Mas se inscreva no meu canal para ajudar o algoritmo, deixa o like. Toda semana eu posto 2 vídeos, geralmente sobre os temas de estudar aqui nos Estados Unidos, trabalhar, um pouco também vídeos sobre o mercado financeiro, que é o que eu faço hoje, e também um pouco de lifestyle, da minha vida aqui nos Estados Unidos como banqueiro. Galera, até o próximo vídeo.